A osteoporose é uma doença frequentemente associada a pessoas de idade avançada, mas ela pode surgir mais cedo do que se imagina. A partir dos 50 anos, 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 5 homens sofrerão fraturas decorrentes da doença. Infelizmente, a osteoporose é silenciosa. Muitos pacientes não percebem os sinais precocemente e acabam surpreendidos com o diagnóstico apenas depois de uma fratura. No Brasil, se estima que 10 milhões de pessoas tenham osteoporose. E as diretrizes nacionais para o diagnóstico e também o tratamento da doença estão em fase de revisão e, em breve, devem ser submetidas a uma consulta pública. As consequências da osteoporose podem ser devastadoras, desde incapacidade para as atividades do dia a dia, até um risco aumentado de morte em 12 meses após a fratura. Por isso, a disseminação de informações sobre fatores de risco, sobre prevenção e diagnóstico precoce é tão importante. A Economist Intelligence Unit para o Brasil realizou uma pesquisa global sobre políticas públicas focadas no diagnóstico e também no tratamento da osteoporose, elucidando como diversos países promovem a saúde óssea de sua população. O trabalho destaca as melhores práticas e também os caminhos para um cuidado integrado. Conosco nessa conversa, para falar um pouquinho sobre esse relatório, a gente recebe o Márcio Zanetti, que é diretor da Economist Intelligence Unit, e essa transmissão é uma realização do Estadão Blue Studio com o patrocínio da Angen. Márcio, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Um dos principais objetivos desse relatório, foi elaborar um panorama, panorama da osteoporose ao redor de todo mundo, delinear ali as melhores práticas, também compreender um pouquinho a relevância das políticas públicas, também dos protocolos integrados na prevenção e também no tratamento dessa doença. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente aqui um pouquinho dos resultados dessa pesquisa, o que vocês descobriram. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rita. Obrigado pelo convite. Nós fizemos um estudo que é uma fotografia global de como os países, de uma forma geral, tratam a doença, e qual que seria, vamos dizer, a nossa visão de futuro para essa doença. O mundo vem envelhecendo, de uma forma geral. Você tem cada vez menos jovens e cada vez mais idosos, E esses jovens normalmente são as pessoas que trabalham para sustentar os idosos na velhice, nos sistemas de previdência, como nós temos. Essa diminuição e essa mudança de relação entre jovens e idosos faz com que exista cada vez menos recursos para sustentar cada vez mais idosos. E esta é uma preocupação não só para a osteoporose, mas para outras doenças crônicas que aparecem com a idade. Eu diria assim que a osteoporose ela é muito parecida com a obesidade. A diferença é que a obesidade você vê ela é visível. A osteoporose ela não é visível. Ela só aparece quando ela ocorre, quando ocorre uma fratura. Então, a idade onde a pessoa passa a ter mais riscos de ter uma fratura como consequência da osteoporose é depois dos 50 anos. Então, essa é uma preocupação que os governos, em geral, deveriam ter, porque isso vai acarretar em cada vez mais custos para o sistema de saúde. E, como eu falei, com menos gente sustentando, sobra menos recursos para as outras enfermidades. No geral, Márcio, o que vocês observaram? Existem países com boas práticas, ou seja, que pensam nessa questão da osteoporose, fazem prevenção. O que vocês conseguiram ver nesse relatório que vocês fizeram? Olha, nós identificamos cerca de 200 protocolos sendo utilizados de uma forma geral, nos países avaliados. Então, ou seja, existe uma grande variação de protocolos, de como os protocolos são, vamos dizer, aplicados em cada um dos países. Eu diria que os países que estão mais avançados, eles fazem um tratamento integrado, onde no tratamento primário existem
diagnósticos, né, e metodologias que fazem com que o próprio médico possa avaliar o risco dessa pessoa desenvolver uma osteoporose. Existem exames, né, exames onde você avalia a densitometria óssea e você pode também avaliar o risco de uma osteoporose através desses exames. E, num segundo momento, ou seja, no tratamento secundário, ou seja, no momento que a pessoa já desenvolveu osteoporose, você teria, digamos, tratamento de equipes multidisciplinares para tornar a vida do paciente com maior qualidade, ter maior qualidade de vida, né? Um aspecto muito negativo dessa doença é que você tira a mobilidade da pessoa e a pessoa acaba ficando isolada, ela acaba tendo problemas de depressão, ela acaba desenvolvendo outras doenças crônicas em função dessa situação. E isso faz com que os custos para tratamento aumentem ainda mais. O ideal seria que o diagnóstico fosse feito ao longo da vida dessa pessoa, não só a partir do momento em que a pessoa para de produzir tecido ósseo, no caso das mulheres em torno de 36 anos, no caso dos homens em torno de 50 anos. O ideal era que o diagnóstico fosse sendo feito antes disso. Obviamente não precisa ser feito com muita frequência, mas aumenta a frequência à medida que a pessoa vai se aproximando dessas idades, né? E para que o risco reduza. Um outro aspecto é avaliar quais são os fatores que causam a osteoporose. Então, vários fatores, como, por exemplo, o uso de tabaco, o abuso de álcool, a ingestão de certas vitaminas ou de certos minerais, né? Alimentação saudável, exercício físico, principalmente para fortalecimento da musculação, que envolve o nosso esqueleto. Esses são, vamos dizer, atividades de prevenção que deveriam ser adotadas por pessoas à medida que vão envelhecendo. Márcio, claro que vocês fizeram um panorama global, né? Mas eu não tenho como não te perguntar sobre os dados brasileiros, né? Embora esse não tenha sido o recorte que vocês tenham feito, eu queria que você falasse um pouquinho o que vocês descobriram nessa pesquisa em relação ao Brasil e à osteoporose. Olha, o Brasil, ele não é uma característica só do Brasil, né? É uma característica muito comum em países de renda média alta, né? O Brasil ele passou por um processo de envelhecimento muito rápido, né? Hoje nós temos em torno de 40% de jovens, né, em idade de trabalho, né? Como total da população. O número em 2000 em 2000 era algo como 60%. Essa queda de 60% para 40% na Europa ocorreu em 50 anos. Então, assim, em 20 anos a gente passou uma situação que a Europa demorou 50, né? Houve um envelhecimento muito rápido. E qual que é o motivo disso? Os casais passaram a ter menos filhos e nós começamos a viver mais, ainda bem, né? Por causa de eliminação de diversas doenças transmissíveis, né? Que é função de uma série de medidas de políticas públicas. Com esse aumento rápido de população mais velha, nós observamos um crescimento da osteoporose, né? Porque ela ocorre na população mais velha. Hoje, os dados que nós encontramos aqui, os gastos com altos medicamentos do SUS, 10% desses gastos, mais ou menos, são relativos a remédios para a osteoporose, né? E provavelmente esse número ele está subestimado com relação ao número de pessoas que precisam de medicação, né? Porque se você avaliar que nós temos, é só avaliar o número de pessoas e o número de gastos com medicamentos, você vê que existe aí uma lacuna, né?
O segundo aspecto é que eu acho que o Brasil deveria dar mais atenção, de uma forma geral, à questão do tratamento precoce, né, e a prevenção da osteoporose, né? Isso vem de informação da população, deixar a população mais informada, de treinamento de profissionais da saúde de uma maneira geral, para que eles venham a fazer essas metodologias, essas análises de risco, né, de avaliação de risco da pessoa desenvolver a doença, e eu diria que maior disponibilização de maior equipamentos para fazer exames para avaliar a densitometria óssea. Márcio, a osteoporose é uma doença grave, né? Como a gente já disse, ela aumenta o risco de mortalidade, faz com que o paciente fique mais tempo no hospital, né? Em comparação com outras doenças, por exemplo, né? O câncer e o diabetes. Qual que é o impacto, na sua visão, com base desses dados, de não se ter políticas públicas que coloquem a osteoporose como uma questão central no sistema de saúde de um país? Nós não fizemos o cálculo do impacto econômico, que normalmente a gente faz em alguns outros estudos, né? Mas eu diria o seguinte, que em função do que você acabou de falar, do maior tempo de internação e da necessidade de medicamentos, a necessidade de apoio, né, de profissionais da saúde, além do fato de que a pessoa deixa de trabalhar ou deixa de contribuir para o PIB, né? Quando uma pessoa não está trabalhando, está doente, ela deixa de ser produtiva, portanto, deixa de contribuir para a sociedade. Além disso, se uma pessoa é uma pessoa que venha de uma família mais modesta, mais carente e que não tenha recursos, provavelmente essa pessoa vai ficar em casa e vai ter uma pessoa da família ter que tratar dela. Então, essa pessoa também vai parar de trabalhar e de contribuir para a sociedade, né, em termos de produtividade. Então, eu diria que o custo é elevado. Nós não temos esse número, mas é um custo elevado, né? Principalmente sabendo que a pessoa com osteoporose ela vem desenvolver outras comorbidades. Márcio, qual que é a importância da atenção básica nesse diagnóstico precoce? E eu queria emendar com uma outra pergunta para a gente encerrar. E quais foram as boas práticas que foram observadas nesse estudo, né? A atenção básica da saúde focada na osteoporose seria uma dessas boas práticas? Sim, se sim, né? Quais seriam as outras que vocês observaram? Eu diria que a primeira boa prática uma visita a um médico, uma visita, uma consulta com um médico generalista, esse médico faz uma espécie de avaliação. Existem avaliações, diversos tipos, existem algumas que são mais, vamos dizer, mais difundidas no meio, né, entre os países. Eu acho que a aplicação desse teste, que são coisas simples, são para fazer algumas perguntas e atribuir pontuações às respostas do paciente, já ajuda a identificar o grau de risco. Isso é uma coisa que é muito barata de fazer, é só uma questão de treinamento e do médico praticar a aplicação desses testes, né? A segunda é a orientação que o médico deve dar para o seu paciente, em qualquer idade, da importância de você ter um estilo de vida saudável, porque isso vai diminuir as chances de você desenvolver a osteoporose no futuro, né? Então, você não fumar, você não abusar do álcool, você ter uma alimentação saudável, rica em minerais e vitaminas, atividade física, né? Eu acho que obviamente o paciente ele tem que adotar essas práticas, né? Uma coisa é você ouvir o que tem que fazer, outra coisa é você executar o que foi dito, né? O que foi recomendado. Acho que essas são
seriam as melhores práticas para atenção básica. Obrigada, Márcio Zanetti, diretor da Economist Intelligence Unit. Ele vai estar com a gente, né? Porque a gente vai discutir a fundo esse assunto no próximo dia 20, às 15h, no Diálogos Estadão Think, os impactos da osteoporose. Em pauta, a importância da conscientização, do diagnóstico precoce e das políticas públicas no enfrentamento dessa doença. Então, dia 20, a partir das 15h, em todas as redes sociais do Estadão, eu te convido a se inscrever, o link está na descrição deste post. Se inscreva, mande sua pergunta, participe com os nossos painelistas. Eu sou a Rita Lizauskas, eu te vejo, então, no Diálogos, no dia 20, às 15h. Até lá.